Olá, gente. Boa noite. Boa noite para vocês. Tudo bem? Espero que estejam bem e que a gente possa ter um momento agradável, um momento de falarmos de um assunto tão importante que é sobre a alimentação e né, o que a gente pode falar sobre a psicologia e a nutrição, né? Então, quero estar convidando vocês a estar comigo nessa noite. Daqui a pouquinho, a Rosângela Castilho ela vai estar aqui com a gente. E eu quero falar rapidamente, antes dela entrar, o motivo que eu escolhi estar falando desse tema hoje, né? Coloquei uma musiquinha aqui para aguardar o pessoal entrando. E quero cumprimentar a Maria, tudo bem? Oi, Daiane, Elton. O pessoal tá entrando aqui. A Ana, analista Ana. Acho que é um momento pra gente estar junto e um momento bem importante. E aquilo que me levou a estar fazendo essa live hoje, e esse é um dos objetivos, é de estar falando daquilo que é bom, né? O que é bom. O que é bom é falar de saúde. E a gente está vivendo um tempo em que nós estamos, né, adoecendo, né? E adoecendo por conta de um vírus que está aí e está causando muitos transtornos, causando, infelizmente, muitas tristezas na vida de muitas famílias. E então a gente vai estar conversando um pouquinho com a Rosângela sobre o que tem, o que a alimentação ela pode, o que a psicologia pode trabalhar junto com a questão dos transtornos, né? Como que se conversam essas duas questões? Porque assim, nós temos dois tipos de fome: a fome física e a fome emocional. Então, o casamento da nutrição com a psicologia, ele está elencado nessas duas situações. E é nesse ponto que a gente vai estar falando nessa noite. O que significa a fome física? O que representa a fome física e qual a diferença dela para a fome emocional? Então, eu quero dar boa noite para o Elton e também quero que vocês façam perguntas, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que no decorrer da nossa live a gente vai estar respondendo. E aquilo que vocês quiserem também estar colocando, se quiserem estar né, comentando algo que vocês vivenciaram nesse tempo também, estão vivenciando, conhecem pessoas que estão passando por situações delicadas, porque há um número muito grande de pessoas nesse tempo, né, de pós-Covid, que a gente pode chamar, que estão adoecendo e não estão se cuidando, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou ficar falando um pouquinho aqui rapidinho enquanto a Rosângela entra. E ela tá se preparando aí para entrar. Ela falou para mim que ia dar só uns minutinhos de atraso. E eu quero ouvir de vocês, antes de falar sobre uma pesquisa que eu até olhei, né, sobre o Brasil, né? O Brasil ele é o quarto maior país consumidor de sacarose no mundo. Então, o que é a sacarose? É o açúcar, né? E quem aí gosta de doce? Quantos de nós não gostamos de doce? Quantos de nós não gostamos de cuidar dessa... fazer assim que hajam substituições, que muitas vezes é o que acaba acontecendo, né? A gente vai fazendo compensações. Essas compensações que elas passam a acontecer quando há um vazio, que é o vazio emocional. Então, daí dá pra gente falar um pouco dessas diferenças da fome física e da fome emocional. A Daiane tá falando que é muito importante esse tema e algo que a gente precisa estar realmente pensando, né? É verdade, Daiane. Que vocês têm para estar contribuindo sobre esse tema, né, que a gente vai estar falando hoje. E assim, o que nós temos visto também, né, na vida das pessoas, e infelizmente tem acontecido muito nesse tempo, né, de pandemia. As pessoas estão se alimentando muito mal.
não estão cuidando, né, da alimentação, não estão cuidando do corpo. Há um descontrole muito grande a respeito da questão emocional, o quanto não estão olhando, né, para si mesmas. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai buscar essas compensações. A gente vai buscar compensação para algo que para a gente vai suprir uma necessidade. Então, lidar com tudo isso que a gente tem vivenciado nesse tempo, que são dias difíceis, dias em que a gente não consegue ter controle sobre muitas situações, então acaba acontecendo que isso vai trazendo como se fosse, né, vai perdendo o controle sobre outras coisas também, que inclusive a alimentação acaba sendo uma consequência dessa falta de controle, e aí há um número grande de pessoas que estão engordando demais, ou que no momento que elas estão vivenciando esse tempo, né, que a gente está passando, que é um tempo de grandes angústias, elas passam a não se alimentar direito, o que acaba vulnerabilizando o corpo, né, tornando o corpo aí próximo para ter uma doença. E a Ana está falando aqui a falta de conhecimento sobre como se alimentar bem, né, algo que também é muito complexo, né, nesse universo que a gente está vivenciando. Então, essa falta de conhecimento sobre como se alimentar bem é o que é a nossa proposta, Ana, para a gente estar conversando hoje, né, com a Rosângela, que tem esse conhecimento. A Rosângela, ela é especialista em nutrição clínica e esportiva, então ela trabalha com esse nicho de público, né, de pessoas que praticam esportes, e também, né, de outras demandas que vêm para o consultório, para a clínica dela, e ela também tem recebido orientações, também desenvolveu cursos e também está fazendo cursos para poder estar esclarecendo para a gente hoje sobre a alimentação que a gente precisa estar cuidando, principalmente nesse tempo de pós-Covid. A Ana coloca que a pandemia colocou o vício da alimentação. Exatamente. É um vício em que acaba que as pessoas passam, se já havia antes, né, uma forma de se alimentar que não era algo que havia um controle, ou às vezes até a falta da informação, hoje ficou bem pior, né? Acabou que a falta do controle ela veio a ser um pouco mais destacada. Então isso vem também já consequentemente trazendo muitos tem aparecido muito, né, na clínica, as pessoas que estão vivenciando situações, efeitos da alimentação, da má alimentação no corpo, e isso porque começa também já na mente, né? Então ali no trabalho psicológico, o que o psicólogo faz? Como que ele entra, né, nesse momento? Ele atua exatamente nessa questão das emoções, que esse é o meu trabalho, né, como psicóloga. Porque como dá para se pensar, né, o que reflete, né, uma pessoa que passa a comer descontroladamente? Ela tá, e muitas vezes isso acaba acontecendo, e quem de nós já não vivenciou isso, né? Esse comer descontroladamente, ele tá falando de uma falta, porque aquilo que é demais, ele esconde uma falta. Então, essa falta que ela está relacionada às emoções, pode estar relacionada às emoções, essa falta ela acaba sendo algo que está falando, né, de coisas, de situações mais profundas. A Daiane coloca assim que são os fast foods e os alimentos ultraprocessados, exatamente. Que é o que é mais prático, né, Daiane? É o que acaba sendo mais prático muitas vezes. Quando a gente vivencia um dia a dia tão intenso, tão corrido, acaba que a opção mais rápida mesmo é o fast food. É você pegar os alimentos ali que já estão, né, completamente foram ultraprocessados, então eles têm já um efeito químico que vai também trazer uma consequência para o nosso corpo, com certeza. Angélica entrou também. Boa noite, Angélica. Gente, sejam bem-vindos e estou aguardando só a Rosângela chegar, mas ela já está aqui com a gente daqui a pouquinho.
Então, deixa eu falar para vocês, né, quem está entrando agora, que vocês podem colocar suas perguntas. Aproveitem que a Rosângela, como nutricionista, ela vai estar trazendo orientações para a gente hoje sobre a importância, né, da alimentação, do quanto essa alimentação pode trazer de benefícios. Boa noite, Angélica. Gel. O quanto essa alimentação ela pode trazer de benefícios para o nosso corpo e também, diferente disso, o contrário, né? Qual que é a diferença, né? O que vocês acham, assim, né, sobre essa pesquisa que eu estava falando agora há pouco, que o Brasil, ele é o quarto maior país consumidor de açúcar. Então, quanto de nós, né, a Rosângela acabou de entrar aqui, quantos de nós estamos quantos de nós não gostamos de um doce, né? Quantos de nós não gostamos de um açúcar? Eu mesma amo doce. Mas é ruim comer açúcar, né? Açúcar engorda, eu tenho que fazer uma dieta e parar de comer açúcar? O açúcar é o grande vilão da dieta, né? São várias perguntas que a gente pode estar fazendo aí para a Rosângela, que acabou de entrar, e ela vai estar respondendo para a gente. Eu acho que veio aqui a Ana, a analista Ana colocou aqui: falta orientar a família no preparo do alimento e a importância desses alimentos. Verdade, Ana, concordo com você. Deixa eu. Já me prolonguei aqui bastante. Agora, oi Beth, boa noite, seja bem-vinda, viu? Oi Sol, girassol. Tudo bem, Elis? Açúcar vicia? Boa pergunta, Daiane, ótima pergunta. Vou perguntar aqui pra Rô. Deixa a gente. Eu vou chamá-la aqui, ela já entrou. Oi, Rô, tá chegando aí? Oi, tava atendendo. Eu já avisei o pessoal que você ia atrasar um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem, Gra? Tudo jóia. A Eli. Oi, Eli. Isso mesmo. Eli é Elisângela, né? A Sol Girassol? É Elisângela, né? Elisângela. Oi, Li, tudo bom? Ô, tava conversando com um pessoal aqui, eles já fizeram algumas perguntas, né? Então, só para você, né, se atualizar aí do que a gente estava conversando agora, é, sobre o açúcar, né? O açúcar vicia, o açúcar engorda, pode comer açúcar, pode fazer dieta, né? E tem que tirar o açúcar, por quê, né? Porque uma das nossas conversas estava sendo essa. Porque a pesquisa, conforme dados da OMS, o Brasil ele é o quarto maior país do mundo consumidor de sacarose, de açúcar. É, E então, e assim, né? Poxa vida, a gente fala, poxa, eu gosto tanto de açúcar, eu gosto tanto de doce. Então, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão da diferença, né, da fome física e da fome emocional. E aí, algumas pessoas fizeram perguntas aqui, colocaram, né, comentários também, né, falando basicamente sobre a falta de orientação que as famílias não têm a respeito do cuidado, né, com a alimentação, já que a gente está falando aqui hoje, né, da psicologia e a alimentação, como que dá para casar, né, essas duas profissões tão lindas e tão importantes na vida da gente, da nossa saúde. Então, fala um pouquinho aí para a gente. Pode falar então, um pouquinho da sua experiência também, já te apresentei, mas fala um pouquinho de você. joia. Bom, pessoal, obrigada, Gra, pelo convite, em primeiro lugar. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista clínica e esportiva. Já atuo aqui na região Aí, Rô, eu acho que o seu sinal tá falhando, Rô. em relação à alimentação educacional, né, e alimentação. É muito importante que o profissional tenha a formação em coaching também, porque ele consegue ajudar as pessoas em relação, né, à sua dinâmica no seu dia a dia, né?
É, em se tratando de alimentos, né? Por exemplo, quando se fala em açúcar, né? Tudo tem muito a ver também com a cultura do país, né? Então, o nosso país, ele é produtor de cana de açúcar. Ele é produtor também de café. Então, isso vai muito da cultura do país, né? Então, nós temos um alto consumo de café e tanto também como temos alto consumo de cana-de-açúcar, né? Então, o próprio açúcar é um alimento muito vasto para nós aqui no Brasil, né? Principalmente em alguns locais produtores de cana-de-açúcar. Então, como por exemplo, no Japão, eles produzem muito arroz, eles consomem muito arroz. Uhum, No, uhum, Na Alemanha, por exemplo, eles consomem muita cerveja. Então, é a cultura, né? sim. Agora, dependendo do excesso de alimento naquele determinado local, naquele determinado país, por exemplo, eles vão ter mais ou menos doenças crônicas, né? Por Uhum. exemplo, a Europa, né? Vamos pegar Portugal. Portugal, eles têm um alto consumo de batata, né? Eles não consomem muito arroz, por exemplo, eles não consomem muito macarrão, mas eles têm um alto consumo de batata. Então, tanto que a pirâmide alimentar deles ali restringe alguns alimentos. Então, restringe mais a batata, esse tipo de carboidrato, restringe doce, né? Então, justamente por eles terem um alto consumo de doce, né, e de batata, que acaba sendo um alimento muito ruim devido à grande incidência de diabetes, né? É meio Sim. por aí. Ô, Rô, a gente tem participantes aqui que trabalham em empresa alemã e o Elton falou para chamou a atenção da Beth para ela tomar cuidado com a cerveja. E a gente está falando de cerveja, de batata, que é típico da cultura alemã também, né? E no Brasil, né, também. Isso, exatamente. Então vai muito da cultura, né? Então, por exemplo, no sul do país, onde eles tomam muito o mate, né? Uhum, Não, por exemplo. Então sim. tem uma grande incidência de câncer de esôfago por conta disso, né? Do excesso. E também devido à caloria do. Então, é mais por conta disso mesmo, né? Não. Rô, você tem recebido na sua clínica, qual, assim, no momento, né, que a gente está falando também de um tema tão necessário e atual, que é esse tempo, infelizmente, né, pós-Covid. Como que tem sido, né, essa sua experiência com os pacientes que estão vivenciando, que já infelizmente vivenciaram a experiência, né, se é que pode se chamar assim, de ter sido contaminado pelo vírus, né? E a alimentação, né, relacionada a isso, que eu acho que é importante a gente falar. Importante. Nossa, muito obrigada de você ter levantado esse assunto, né? Principalmente porque estamos em pandemia ainda. Nós ainda não passamos essa situação do vírus. Muitas pessoas ainda estão sendo acometidas pelo vírus. Agora, o que poucas pessoas sabem, e principalmente porque foi muito pouco divulgado pela mídia e continua sendo quase nada divulgado pela mídia, é a alimentação. É a alimentação durante o período de Covid, a alimentação no pós-período de Covid e principalmente a alimentação hospitalar enquanto a pessoa está internada, né? Como que seria essa alimentação? Ninguém fala. Por exemplo, eu não me lembro da mídia ter entrevistado nenhum nutricionista que teve à frente do Covid, né? Que teve à frente dos profissionais ali no hospital. Como que foi, como que é a alimentação dessas pessoas, né? Não sei, eu acho que você não deve se lembrar de ter assistido alguém, né, Graciele? Não, não. E assim, é algo que eu fico pensando também, porque a gente está numa expectativa enorme de vamos aguardar a vacina. A vacina vai chegar, tá tudo resolvido. Então, tomei a vacina, tá tudo resolvido. Posso continuar tomando o que eu quiser, comendo o que eu quiser. E eu acho que é bem Então, importante, né, falar disso. não é bem por aí. Então, a mídia, ela tá.
pegando muito pesado com a questão da vacina e está esquecendo da qualidade de vida dessas pessoas. Então, é uma excelente oportunidade que você está me dando hoje, justamente de falar a respeito, né, da alimentação, como que deve ser a vida dessas pessoas, o pós-Covid, como que vai ser, e ninguém está sendo orientado. Então, somente as pessoas que estão passando em consulta médica, e mesmo assim, os médicos, eles não estão pontuando isso, e é muito importante. Então, para quem passa por um nutricionista que foi acometido por Covid, ele percebeu o quão importante é ter uma alimentação mais regrada, uma alimentação mais enriquecida, né? Uma alimentação mais focada, né? Para aumento de imunidade, né? E principalmente as pessoas que já têm doença crônica, como que os sintomas do pós-Covid eles são muito severos ainda, né? Então, tem desde neuropatias, tem desde perda de memória, tem desde de perda significativa de massa muscular, tem aumento, então, um descontrole de diabetes, né? Um diabetes descompensado. Então, é um apelo praticamente o que a gente faz de fazer com que as pessoas tenham consciência e vão aos seus nutricionistas. Aproveite os seus convênios, aproveite as nutris para elas poderem ajudar essas famílias a orientar. Então, qual é a orientação? Reduzir bebida alcoólica, né? É complicado? É complicado, mas é uma realidade. Reduzir bebida alcoólica, reduzir cigarro, reduzir, ter uma vida um pouco mais saudável, né? Pessoas que trabalham a semana inteira, chega no final da semana, querem passar a noitada na rua. É muito perigoso isso, né? Bebida, álcool, excesso de glúten, excesso de doces também. Então, todos os excessos, eles reduzem a imunidade desse indivíduo. Sim. Principalmente ele que já foi acometido por Covid. Ele sempre vai ter um organismo mais suscetível a outros vírus, a outras situações, né? O intestino ele fica alterado, o sistema endócrino também, a parte hormonal fica alterada. Então é muito importante que se faça a visita, sim, nos seus nutricionistas, porque eles vão ajudar, com toda certeza, a restabelecer esse organismo. Você acha, Rosângela, que as pessoas estão esclarecidas sobre isso? Porque assim, às vezes fala assim, quer saber, já vem falar de alimentação comigo, já vai encher meu saco aqui, falando que eu tenho que parar de beber, parar de fumar, parar disso, parar tudo, então não vou parar nada. O que tem a se ganhar e o que tem a se perder, né? Eu já vi uma pergunta aqui também importante, daqui a pouco eu vou fazer, tá? Eu acho que foi a Angélica que fez. Qual o básico para iniciar uma reeducação alimentar? A gente pode deixar para estar falando mais para o final, né? Mas é nesse sentido, porque as pessoas colocam aí, né, que como que eu vou deixar de fazer algo que eu gosto tanto? Então, vamos colocar na balança o que se ganha, né? E o que se perde. Bom, em primeiro lugar, né, o que se ganha mais saúde, ganha um peso mais controlado, ganha um sono mais controlado, um sono mais recuperador, ganha uma digestão muito melhor, mais otimizada, né? Não tem aquelas sensações de comer algo, comer uma pizza, por exemplo, e se sentir estufado demais, justamente por conta da desbiose que a doença causa. Ganha qualidade de vida, né? Então, não é somente ganhar saúde. Isso não é uma frase feita, é a realidade. Então, as pessoas começam a perceber que ela ganha mais qualidade de vida, né? Ela ganha mais sabor à mesa. Então, sai do trivial, sai do arroz, feijão, da carne, da saladinha, do trivial, né? Da alface, do tomate, da cebola. E aí só tem variedade nos restaurantes? Não, né? A gente pode trazer variedade para dentro de casa, para nossa mesa. A qualidade de vida diz respeito a trazer as pessoas para a mesa ou trazer as pessoas
para comer juntas, porque hoje, principalmente pessoas que moram em apartamento, é cada uma comendo num lugar e cada uma comendo num horário. Então, não É tem verdade. essa. Então, por exemplo, a mãe não sabe o que que o filho comeu, que hora que o filho comeu. O pai chegou, não sabe que hora que a mulher comeu e o que que ela comeu e a quantidade que ela comeu. Ninguém sabe nada, né? De repente a mãe tá dando comidinha para uma criança e a criança também, ela também não consegue fazer uma reeducação alimentar com essa criança. A criança só quer comer o que ela quer, não quer comer aquilo que a família está habituada a comer, por exemplo, né? Então, eu tenho já, não só por conta da minha profissão, que sempre me obriga a fazer isso, olhar, por exemplo, eu vou num shopping, eu olho nas mesas, olho em uma ou outra mesa para ver o que está acontecendo ali. Muitas vezes o pai e a mãe estão consumindo saladinha, grelhadinho, e tá lá a criança comendo arroz, batata frita e nuggets, e ainda Nossa, refrigerante. Então, é uma alimentação pobre para a criança, horrível para a criança, só porque é criança. Ah, deixa a criança, deixa ela. Não é que deixa a sim. criança, na verdade está fazendo com que essa criança não perturbe os pais. E não é bem por aí, né? Então, os pais eles precisam realmente passar essa reeducação alimentar para a criança, ela está aprendendo, né? E os pais não comer alimentos saudáveis só quando estão em dieta. Precisa realmente colocar o hábito dentro de casa, Sim. o hábito fora de casa e vez ou outra, né, não de forma não esporádica, de forma esporádica. Se quer comer uma pizza, tudo bem, não tem problema comer uma, duas fatias, né? Quer comer uma batata frita? Não tem problema também, contanto que não seja todos os dias, contanto que não seja toda semana, né? É, Sim. bebida sempre é socialmente, sempre é socialmente. Então, não sou Bem eu que estou de importante. ciência. Então, é ter bom senso, né? Sim, é bem importante o que você está falando, porque até eu esperei você entrar para conversar com as pessoas que entrassem depois, né? A Rosângela é a minha nutricionista, posso chamar minha Nutri, e eu tenho, para vocês terem uma ideia, né? Eu passei por uma reeducação alimentar com ela, e eu nunca fui de ter excessos, o que eu gosto muito é de doce. Já falei isso para ela, e ela sabe. Mas é algo que, assim, eu não deixei de comer doce, eu não deixei de comer as coisas que eu gosto, mas eu procurei observar a partir do meu desejo de comer. Então, eu tenho 1,75 m e eu comecei um programa alimentar com ela com 82 quilos. Dentro da minha medida, eu estava sentindo no corpo, porque eu gosto de treinar, então eu no início do ano tive uma lesão no tornozelo, e aí, enfim, o peso acaba, né, dificultando algumas situações. E então, eu passei por um processo aí de descuido total com a minha alimentação. E o que, que eu fiz? Em 2 meses, junto com um programa de reeducação alimentar com a Rosângela, eu perdi 6 quilos. E eu tô assim me sentindo muito bem, porque assim, não é a questão de números, é só para vocês entenderem, a gente está aqui no online, então as pessoas não estão me vendo presencialmente. Mas é para poder dizer, né, o quanto trouxe de benefício para mim pensar em comer os alimentos que eu gosto, mas de uma forma moderada, de uma forma controlada, introduzindo melhores alimentos, né, mais verduras e frutas e legumes, enfim, também proteína, e um pouquinho dessas, né? Um pouquinho de cada coisa. Aí você vai falar, poxa, mas isso é tão chato de comer. Ah, vai falar logo disso que eu não gosto. Quanto que eu posso comer desses tipos de alimentos e quanto que eu tenho que tirar, né? Na verdade eu não tirei nada e nem fiz uma dieta só de comer, só de mato. Eu melhorei, por exemplo, tempero, né? Melhorei algumas questões nesse sentido. Então, assim, Rosângela, que a gente podia falar, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão mesmo, né? A prática da atividade física, a Mariângela colocou aqui, né? Bora correr. Mas Mariângela é minha sogra, gente. Boa noite. Que bom você estar aqui. É importante a gente pensar, né? Sobre. E ela, assim, um exemplo, né? De pessoa que se dispõe também a correr. Mas é importante a gente pensar, né? Como que as famílias estão há uma falta de orientação mesmo, né?
a respeito do que introduzir, dos alimentos básicos que pode ser introduzido, né, na alimentação e no dia a dia, né? Que você está falando de fast food, enfim, deve dar. Eu dei uma risada na hora que você estava falando, porque deve dar uma atenção, né? E você que trabalha com isso, né? Com esse público que se alimenta mal, quanto você vê, né? A pessoa está ali preparando um degrau para daqui a pouco cair, né? É bem isso mesmo. Até vou aproveitar aqui, ó, uma pessoa mandou uma pergunta, é o Wilton, do Animais do Rio. O Wilton, Ah, não. ele é skatista e ele é um cara, assim, que tá sempre, ele se cuida, né? Tem um shape bacana também, principalmente para o skate, né? E ele já é um tiozão, né, Wilton? Ele é um amigão nosso. Mas para você ver, ele é um tiozão, né? Na verdade, mais novo que eu, mas ainda tá lá firme e forte no skate. E aí, o que que ele perguntou aqui, ó? Ele falou, ó, nessa pandemia as pessoas estão engordando mais que o normal ou emagrecendo, pois vejo que o psicológico das pessoas está abalado. E isso pode refletir na alimentação. Então, totalmente. Eu acho que agora, na pandemia, refletiu demais o emocional, a ansiedade, o sono que ficou totalmente perturbado, né? As pessoas acordando mais tarde, indo dormir mais tarde, ficando muito tempo no celular. Então, bagunçou demais a alimentação. Então, realmente tem a questão emocional, influenciando a alimentação. No comecinho da pandemia, deu a impressão de que era algo que não ia chegar aqui para a gente, né? Então, estava sendo avisado, olha, está chegando uma pandemia, é um vírus, fiquem em casa. Então, as pessoas que não estavam acostumadas a ficarem todas em casa, deu a impressão de que era férias, né? Então, foi um boom de fast food, todo mundo comendo lanche, comendo pizza, e foi uma loucura. E aí foi passando o tempo, as pessoas foram percebendo que não, que era algo muito mais grave, que estava afetando a saúde das pessoas, e a ansiedade estava piorando ainda mais. Então, hoje meu marido falou assim, eu achei muito pertinente, muito sério o que ele falou, que a pandemia fez as pessoas mostrarem realmente o que elas são, né? Então, por exemplo, se a pessoa sempre comeu mal, mostrou agora muito mais que ela está comendo mais mal ainda. Se ela sempre foi do bem e sempre comeu regradinho, está mostrando agora na pandemia porque ela continua comendo regrado. Se ela não via a sua própria família, né, a forma como a família se alimentava, agora ela está vendo, né? E principalmente as mulheres que estão ficando mais em casa também, teve o problema, não somente mulheres, tá? Não vou puxar mais para esse lado. Mas quem está mais em casa, deu para perceber, puxa, a gente mal sabe cozinhar, né? Nós somos muito dependentes de pedir comida. A gente é muito dependente de ir ao restaurante pegar comida. É Então, verdade, Rô. Olha aqui, Rô, olha o que o Elton colocou aqui. A Nissin, ela comemorou as vendas na pandemia. Ela nunca vendeu tanto miojo como na pandemia. Você sabia dessa sabia, estatística? Sim, sabia. eu também vi essa matéria. Obrigada, Então, Elton, por compartilhar. Imagina que nível que a gente chegou, né? Assim, muito triste, né? Porque a então, saúde das pessoas. e por que tanto Oi, Rô. miojo? Travou você aqui. Amar. Então, o porquê tanto macarrão instantâneo, né? Então, justamente porque as pessoas não sabem comer, ou então porque os adolescentes estão ficando mais em casa. Provavelmente a venda de salsicha também deve ter aumentado muito. Eu vou até procurar aqui se tem algum dado, né? Porque não somente salsicha, mas a venda de pão. Então, as padarias, você pode perceber como que elas estão cheias, né?
Então, padaria, agora tem até os meninos passam nas ruas vendendo pão. Na minha rua não tinha, agora tem. Sim, Mas por outro lado, também o que tem, a quantidade de adegas aumentou demais. Você pode perceber por aí quanto de adega abriu nessa pandemia. é Então as pessoas verdade. estão bebendo mais refrigerante, estão bebendo mais bebida alcoólica de fato, porque elas pararam de beber na rua, mas estão bebendo em casa. E aí tá a questão, né, da importância. Aí tá a questão da importância tão fundamental de se buscar cuidar da saúde mental, né? E da saúde física, porque essas duas fomes que a gente estava falando inicialmente, né? Que a pessoa tem, que nós temos, né? Todos nós temos duas fomes, dois tipos de fome, a gente pode dizer assim. É a fome física e a fome emocional. Então, por quê, né? Por que aumentou tanto? Esse descontrole alimentar, ele, como você falou, essa pandemia só veio expor muitas coisas que já estavam acontecendo nas famílias. Mas agora que houve esse descontrole alimentar, porque também é um descontrole de tanta coisa, descontrole de informação, descontrole da gente, da nossa própria vida, né, vulnerável em relação ao vírus, e, enfim. Então, pensar sobre isso, né, sobre... Tá ouvindo, Rô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Rosângela? Gente, vocês estão ouvindo a Rosângela? Ficou silenciou. Oi, Rô, tá silêncio. Tava te ouvindo até agora, ficou em silêncio agora, eu não te ouço mais. Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, escreve aqui, por favor, vocês estão me ouvindo. Ah, a Rosângela saiu, acho que caiu a internet dela. Vocês estão me ouvindo, gente? A gente estava falando aqui sobre. Deixa ela voltar agora. Eu acho que a internet lá que tá ruim lá. Ah, tá. Ela voltou aqui. Peraí, deixa eu chamar ela de novo. Oi, Rô, voltou. Oi, tá sem Voltou. seu áudio. Opa, voltou. Agora tá bom. Seu áudio voltou agora. É, foi uma oscilação aqui na internet. É. Então, a Então, gente estava falando sobre essa questão, né, do cuidado da saúde, com a saúde mental e física, né, por conta para dar conta, né, do que o corpo pede, dar conta dessas necessidades, né? Não é ser radical e falar, vou cortar tudo agora, né? Vou cortar até o. Tem uma brincadeira que eu já ouvi até a pessoa falar assim, vou cortar tudo, até os pulsos, porque eu não posso comer carboidrato, não posso beber, não posso mais nada, enfim. Não é por aí, né, Rô? E por outro lado também, a gente também enfrenta um cenário, infelizmente, aí de pessoas passando por situações financeiras difíceis, né? Não dá para fugir dessa realidade. Então, fazer dieta é coisa de rico? não, não. Não é. Ah, o Wilton aqui tá falando que tá skate com o filhão, né? Então, mas tá vendo? Ele dá o exemplo, né? Ele coloca o filho lá para andar de skate com ele, e tudo, né? Isso é muito legal. Então, qual foi mesmo a pergunta que você falou? Você caiu, voltou e distraiu. Sobre, a gente estava falando sobre o boom de vendas da Nissin, né? Vendendo miojo. E você falou até que ia buscar pesquisas a respeito de venda de salsicha, para saber se aumentou na pandemia. E isso geralmente são alimentos que acabam sustentando a família por conta de ter um custo baixo. E muitas vezes a Ah, família oferece isso para os filhos, para a família, enfim. Então, aí a gente pensa, fazer dieta é para gente rica, né? Porque você falou, vou fazer dieta, mas não tenho dinheiro para manter com os alimentos que eu vou comer. exatamente. Não, gente, não é mesmo, não é mesmo. Vou provar para vocês como. Se vocês forem para a feira,
Olha, olha a quantidade de alimento jogado fora. Quando vocês olham por trás lá das bancas, quanto de alimento está jogado fora lá. Se vocês comprarem, por exemplo, um maço de couve, a couve ela tem o talo, né? Se vocês compram brócolis e couve-flor, o que o feirante faz? Eles perguntam se pode tirar os talos, né? As folhas. Vocês vão falar, não precisa tirar. Uma outra coisa, se vocês passarem na banca e ver aquele monte de folhagem, né, que tá ali debaixo do brócolis, da couve-flor, né, protegendo, vocês podem pedir essas folhagens e levar de graça para casa. Eles dão de graça. É verdade. Comprar beterraba com folha, aquela folhagem, né, a rama da beterraba, a rama da cenoura. E a gente né? joga fora. Tá fora. Então, tudo que tá ali por trás da banca que eles jogaram no chão, vocês podem perceber, né? Dá para levar para casa. Por exemplo, a mexerica, a casca da mexerica, a casca do mamão, a casca do abacaxi, tirando ali a coroa, casca de abacaxi, casca de batata. Eu não jogo casca de batata fora. Eu não jogo. Casca de cenoura, casca de tomate, né? Quando, para quem não gosta da casca, tira a casca. O que mais? Então, assim, talo de cheiro verde, raiz de cebolinha. A casca da cebola e a casca do alho, se vocês guardarem essas cascas, vocês podem fazer uma sopa, coloca essas cascas na água, vocês vão ter todos os nutrientes dessa casca nessa água, e aí você utiliza essa água para fazer uma sopa. Então, todas essas ramas, as raízes, vocês podem aproveitar e fazer sopas maravilhosas. Vocês podem usar essa água muito, muito, e é muito nutritivo. Você pode usar essa água para fazer um arroz, para fazer um feijão, né? Para fazer a sopa, para fazer um caldo de legumes e congelar. Sim. A Rosângela travou aqui de novo, gente, na internet. Eu já vi a pergunta. Oi, Rô. Tua imagem travou pra gente aqui. O pessoal tá falando que travou. Aham. Agora você voltou. Mas vocês estão ouvindo minha voz. Agora voltou, tá ok. A Angélica perguntou como que ela pode começar uma reeducação alimentar. Exatamente. Então, dessa forma, inicia-se uma reeducação alimentar. Tem a economia, né, de você pegar todas essas cascas e você utilizar para outras funções na cozinha, né? Agora fica caro se não tem pesquisa, né? Se compra de pessoas que você não conhece, se compra e joga fora ou deixa estragando na geladeira, Sim. né? Então aí sim, fazer dieta caro por falta de planejamento. Sim. O Elton escreveu que tem então, cursos que ensinam como aproveitar melhor os alimentos e evitar os desperdícios. Sim, é verdade. Tá. Gente, escreve aqui se vocês estão... Se a Rosângela está travando para vocês também, que está travando direto aqui para mim. Vocês estão conseguindo me ver e ela está travando? Isso. Oi, Rô. É que eu acho que a sua imagem está travando. Oi. Eu não sei se está para mim só ou para todo mundo também. A sua imagem é travada, mas eu estou ouvindo a sua voz. Tá. Rô, fizeram uma pergunta aqui. A Angélica perguntou como que faz para começar uma reeducação alimentar, né? Os primeiros passos. Você já falou bastante aí, né? Sobre aproveitar, né, as cascas dos alimentos. O Elton disse que tem cursos que ensinam, né?
Rô, tá sem áudio. Você tá sem Sim. áudio aqui pra gente. O Senac tem curso que Tá. ensina, agora eu não. Oi? Agora tô. Tá me ouvindo? Tô. Agora sim, agora sua voz voltou. Olá. É, gente, infelizmente essas Oi. questões aí da internet Voltou. acabam acontecendo essas intercorrências, É, né? Rô, tá, sua voz sumiu. é porque Sua voz tá, eu acho o que tá horário oscilando aqui muito a é muito internet, aí tá concorrido, falhando. Ah, tá. por isso que tá Sim. acontecendo isso. Tá falhando aqui, não tô conseguindo te ver mais. Ela caiu agora, gente. Caiu a internet da Rosângela de novo. Daqui a pouco ela volta. É interessante que ela estava falando sobre o aproveitamento das cascas de alimento. Como eu estou fazendo participando com ela desse programa de reeducação alimentar, deixa eu chamar ela aqui de novo. Oi, Rô. Voltou? Oi, Rô, voltou. Volta. Você está trazendo tanta informação importante para a gente. Temos que ter paciência com essa nova era digital que a gente vivencia. Às vezes acontece. Então, o que é importante é acessar a internet para buscar receitas, aproveitamento de cascas, né, e sobras, é, não jogar comida fora assim de forma desmedida, né? E assim, respeitar as porções, né? Nunca fazer comida demais, sempre tentando entender qual é a quantidade que cada pessoa consome, né? Por exemplo, vai fazer um filé de frango, faz um para pessoa, né? Não precisa fazer muitas para poder sobrar. Faz. Gente, oi, Rô. Sua internet falhou aí também de novo. Você sai e volta. Hoje tá assim, Agora sua voz falhou. Bom, voltou. Fala. então, e assim, quando fizer congelar, né? Para não, se for fazer uma quantidade a mais, faz e congela. Por exemplo, molho de tomate, né? Não precisa também comprar molho de tomate pronto. Vai na feira, compra o Sim. que tem ali na xepa, né, da feira, traz tipo 3 quilos de tomate para casa e faz o molho de tomate em casa, né? Aquele molho de tomate da mama que é tão gostoso, né? Tem tantas receitas na internet e depois congela para sempre ter molho de tomate fresquinho em casa. Isso é fundamental, Sim. né? O mínimo de óleo possível. E tudo isso já é uma reeducação alimentar. Com relação à pandemia, né, que a gente está pontuando bastante, quais os alimentos são importantes ter em casa e utilizar para aumento de imunidade, por exemplo. Sim, muito Então, importante assim, falar sobre isso. cúrcuma, gengibre, canela, né? Então são especiarias. Essas especiarias elas precisam ter sempre em casa. Se for para fazer um chá, sempre ter, né? A hortelã, fazer uma pequena hortinha. Eu acho que é muito legal de ter uma pequena hortinha para plantar a Legal. cúrcuma, açafrão, para plantar hortelã, cheiro verde, salsinha, para plantar alface, que dá muito fácil, espinafre também dá muito fácil em casa, um pequeno pedacinho, né? Dá para ter em casa. Quem mora em apartamento também pode plantar em vasinho de planta, né? Vasinho de flor, que pode deixar ali na sacadinha, de repente, né? Ou, no super, ou dentro da lavanderia, um pedacinho que você tem ali de sol, dá para fazer tranquilamente.
Ou até mesmo quem não conseguir, quem não puder de fato, procura na sua cidade, perto de casa, de repente, pelas feiras, né? As feiras, Uhum. feira tem. Se não for na feira, Sim, no supermercado, sempre aproveite no supermercado o dia da feira do supermercado, porque assim vai ter mais produtos ali em promoção, né? E trazer o mínimo possível para casa, para utilizar e sempre ir repondo, sabe? E assim a gente sim, consegue ter uma dieta balanceada, uma dieta saudável, né? Trazendo alimentos bons para casa, com plano para não ter falta, né? E melhorando a saúde de todo mundo. Então, quanto menos sim, industrializados, quanto mais alimentos da terra, melhor ainda, porque é a recomendação dos conselhos regionais e federal de nutricionista, né? Então, para quem quiser acessar, sempre acesse Conselho Regional de Nutricionista, o CRN, aqui de São Paulo é o CRN 3, só acessar pela internet, e ali tem muitas orientações. A pessoa pode navegar aqui no site, tem muitas orientações, tem dúvidas, tem a legislação falando, tem ética, tem muita coisa, comunicado, a campanha, tem cursos, tem muita coisa falando aqui no Conselho Regional de Nutrição, para as pessoas pesquisarem e entrar, tá bom? Inclusive falando sobre o Covid. Ministério da Saúde também pode entrar no site do Ministério da Saúde, tem muita informação, principalmente informação em relação à nutrição e alimentação para a população brasileira. sim. Rô, tem vários comentários, perguntas aqui. O Casimiro falou, é preciso disciplina também para dar continuidade na reeducação alimentar, né? O Elton falou que concorda, a Elis falou que apreciar um pé de frango, né, meninas? Exatamente. Eu fiz a tal da geleia de pé de frango, comi e não tenho mais dores, gente. Na lesão que eu falei para vocês que eu tive no início do ano, aí lesão do tornozelo, e, nossa, assim, desinflamou até o que estava inflamado que eu não sabia no meu corpo. E fiz com o uso, né, que é tão barato, né, essa geleia de pé de frango, e não parece assim, é ruim. Não, se coloca como um tempero no alimento, fica uma delícia. É maravilhoso. A Ana coloca que os vilões é o ovo e o leite, né? E as farinhas. A Beth colocou que acabou as bolachas importadas. A Beth disse que acabou as bolachas importadas agora. E deixa eu ver, eu acho que mais algum. Não sei se tem uma pergunta. Tem que ter um objetivo e não apenas perder peso por perder. Sem um foco e objetivo, a pessoa não segue em frente. E eu não sei se você respondeu a pergunta da Angélica que ela falou, Exatamente. né, sobre Os como começar uma reeducação alimentar, né? Eu acho que já deu para dar bastante base aí, né, na resposta que você deu sobre usar as cascas, né, dos alimentos. Acho que a Rosângela travou aqui de novo. Não estou ouvindo. Travou de novo. Oi, Rô. A internet travou de novo aqui. A Rosângela estava na região do Alto Tietê. Eu acho que a internet lá tá pesada, né, hoje. Ela saiu, gente. Oi, Rô, deixa eu chamá-la de novo aqui. E assim a gente vai seguindo, daqui a pouco a gente finaliza a live. Ela está trazendo informações sobre tipos de alimentos que a gente pode estar fazendo, né? Que nós devemos estar fazendo uso, né, nesse tempo de pós-Covid. Dica de alimentos no pós-Covid. Voltou. Oi. Você voltou aqui pra gente. Bom, a Ana falou sobre os vilões, né? Alimentos vilões, que é a Isso. farinha, o leite e o ovo. Ovo não é mais vilão, ele é saudável, pode Aham. comer ovo à vontade, tranquilo, né? Quem pratica exercício físico, principalmente, pode comer ovos todos os dias, café da manhã, almoço, janta. Lógico que acaba enjoando. Então, o nosso corpo ele é sábio. Aquilo que é demais para ele, ele já começa a mostrar que não tá legal. Então, ovo não é vilão, não. Ele é um alimento muito completo, extremamente importante
oferecer ovos para as crianças, né? Que os pais esquecem de oferecer ovo. Só os Balzac aí dos anos 60, 70 que comem ovo. Não, tem que mostrar, dar ovos para as crianças também. A Rô, farinha. desculpa só te cortar um pouquinho, senão a internet vai bloquear a gente. Daqui a pouquinho a live vai finalizar. Então você pode já ir finalizando, falando também já do seu Insta. Depois as pessoas podem estar seguindo você, né? Também no Face, que tem tanta dica que você dá lá. Então, a gente passa horas conversando, né, sobre É, a gente já tem alimentação. só mais 2 minutinhos. A conversa realmente dá para ir longe, dá uma delícia. Mas infelizmente vai ter que. Daqui a pouco derrubam a gente. Quem quiser mais informações pelas minhas redes sociais, Rô Castilho Nutri, é só entrar em contato pelo direct. Gra, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui, principalmente sobre a pandemia, a alimentação na pandemia. Eu que agradeço, Rô. E assim, quem quiser acompanhar o trabalho dela, tem um trabalho maravilhoso, né? Agora também com o Código Magra, que tem trazido aí bastante resultado para muitas mulheres. E assim, ela está fazendo um acompanhamento, né? Fala um pouquinho do programa rapidinho. Acho que 1 minutinho dá para falar. É um programa de reeducação alimentar e cimento. E a Graciele é a nossa psicóloga, né? Durante 8 semanas é feito essa meia e é uma delícia. Além da Graciele como psicóloga, nós temos profissionais. E tem a mim também. Eu entro todas as semanas para passar a reeducação alimentar, além do cardápio, fazer todo mundo emagrecer com saúde. E muito obrigada, Graciele, de estar comigo no Código Magra, né? Orientando e ajudando o emocional de todas elas. Eu que agradeço, Rosângela. Obrigada, Rô. Obrigada, gente, por ter participado e pelas perguntas. E falaram para a gente fazer uma segunda série, viu? Vou te chamar e a gente faz uma segunda série com a internet um pouco melhor, a gente aproveitar o máximo de tempo. Obrigada, Rô, pelo convite. Gente, beijo. Boa noite para vocês. Tchau, Rô.